Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, hoje dia 18 de fevereiro de 2021. 18 de fevereiro de 2021, hoje quinta-feira, nós estamos aí, hoje hoje quinta-feira tem culto aqui na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931, tem culto de fé, de socorro e milagres, logo depois de um congresso, tivemos um congresso muito abençoado, quero falar um pouco sobre o congresso nesta manhã, inclusive ler algumas mensagens a respeito do congresso, Eu creio que o pastor Paulo deve ter comentado alguma coisa no programa de ontem, Foi muito bom, foi muito jóia. Nosso congresso de verão, de avivamento online 2021. Quero também, desde já, agradecer a cada um dos irmãos, toda a equipe que trabalhou, que se empenhou, toda a equipe de pastores, diáconos, evangelistas, pessoal da equipe de transmissão, pessoal do louvor, pessoal da técnica, recepção, introdução, pessoal que ajudou no estacionamento, na lancheria, e são vários departamentos da igreja, E todos se empenhando, recepção, introdução, organização, limpeza, manutenção, Então, somos uma equipe, somos o corpo de Cristo, família da fé, e nada poderia ter sido feito, claro, sem a presença de Deus e também sem que houvesse uma disposição no coração de cada um de estar servindo, contribuindo, participando. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos, de todos que participaram. Tá certo, gente? Também muita gente nos acompanhou de casa, nos assistindo pelo Face e pelo YouTube, assistindo ao vivo as reuniões. Tive relato, inclusive, no meu celular particular, de pessoas que foram tocadas por Deus, pessoas que foram reavivadas em casa, foram tocadas. Então foi muito forte nosso congresso, que começou na sexta com os jovens e adolescentes, Gravataí e Cachoeirinha. Depois, no domingo à noite, falamos sobre a questão se algo que a presença e o poder do Espírito Santo faz é trazer cura, Cura para que possamos desenvolver uma vida disponível, para o Espírito Santo, e também disponível no que diz respeito à casa ser habitada. E posteriormente falamos também a questão de que o Espírito Santo ele age na palavra. Essas coisas andam juntas, simultaneamente. Então, no domingo, eu iria falar sobre a questão dos frutos e dos dons do Espírito, E o pastor Isaías ministrou na sede em Porto Alegre, ao vivo para todos nós, Foi ao vivo para todo o ministério. Seria 5 minutos, Mas aqueles 5 minutos veio uma presença de Deus, o ambiente foi tomado de uma maneira que parecia que estávamos lá na sede, Parecia que estávamos lá na sede. E aí eu perguntei para Deus, o que eu faço com o meu esboço agora? Como é que eu entro agora? E a gente tem que discernir o ambiente, Então havia uma presença de Deus no ambiente aqui na 64, o salão lotado, entre aspas, lotados, dentro da nossa capacidade de receber pessoas de acordo com o protocolo, e foi muito forte, foi muito legal. O pessoal participando, quando o pastor dizia amém, o pessoal amém aqui também, como se estivesse lá na frente dele, Então foi muito jóia, e a gente imaginando também, pelo menos eu pensei assim, quantas pessoas, não somente aqui, lá na sede e em todas as sedes, estão assistindo e acompanhando, Então trouxe um sentimento de unidade, de corpo, e acho que me arrepiar só de pensar, Claro que eu estava com o meu esboço pronto, eu vinha meditando, se preparando para o congresso, e como eu disse, eu iria falar sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito.
E o pastor Isaías ministrou, na verdade, né? Ele ministrou na prática, né? Na prática, a execução dos dons do Espírito, né? E foi muito forte, né? Porque ele falou de cura, ele falou de batismo, ele falou sobre vários aspectos assim que faz parte da capacitação divina por meio do Espírito Santo para abençoar as pessoas. Então foi interessante, foi uma experiência diferente, uma experiência ímpar, né? Mas o Espírito Santo, Deus está sempre nos surpreendendo, e a gente sentindo no ambiente este espírito de unidade, né? Que permeou toda a reunião, esse espírito de unidade que eu creio que permeou também o ministério como um todo, né? Nós temos grupo de WhatsApp de pastores da sede, aliás, dos presbíteros, né? E tem um grupo geral de pastores. E durante a reunião, né, eu até me recolho aqui no estúdio um pouco antes de subir para pregar. A gente transita ali no salão, as pessoas que conhecem os bastidores, a nossa rotina, a gente circula observando todas as áreas, né? É interessante essa questão de, como pastor e os obreiros, a gente vê se o portão está aberto, está fechado, se tem carro no estacionamento, se não tem, lancheria, como é que tá, a gente já toma um cafezinho, tá meio forte o cafezinho, vamos lá, irmão, tá forte o cafezinho, não, tá bom, tá fraco, não tá. Então a gente transita em tudo, né? Não somos centralizadores, porque eu não sou centralizador, porque eu não faço tudo. Isso é algo que eu aprendi, é delegar e respeitar a singularidade, a particularidade, a forma das pessoas realizarem, desde que haja uma visão e uma linha, né? Nós temos uma visão e uma linha, senão vira bagunça, né? Então a gente transita por vários setores da igreja e cumprimenta pessoas. Eu vou lá na frente, lá na parte da frente, onde fica o pessoal da técnica, converso com eles, converso com o pessoal do louvor antes de subir, sempre cumprimento eles, brinco com eles ali. Brincou, né? Não é brigou. Brincou. A gente tá meio fanho de manhã, as pessoas podem não entender. Bom, pastor, dá uma martelada neles. Não. A gente tem um bom relacionamento, né? E aí nesse trânsito dentro da igreja, né? A gente, lancheria, portaria, recepção, falo com o pessoal da recepção que está fazendo a contagem, quantas pessoas chegaram, quantas estão faltando, olha o cronômetro, olha o relógio, né? Dá o start lá, né? Play, né? Larga no ar lá, bota a contagem regressiva pra gente entrar no ar. E aí o culto rola, né? A gente tá ouvindo Deus, e aí a hora de um pastor dar o anúncio, quem dá o anúncio, quem faz a abertura, isso tudo a gente tá circulando, e o cérebro tá a mil trabalhando. E depois que, quando começou a rolar o culto, 8h25 nós iríamos passar para a sede, né? A transmissão. Eu estava ouvindo Deus, vim aqui pro estúdio, exatamente aqui onde eu estou de frente para vocês. Eu fico aqui orando, levanto, vou lá dar uma olhadinha no mezanino, enxergo o salão, tiro umas fotografias, filmo. E aí quando chegou perto das 8h25 eu desci, aí fui lá para frente, né? E entrei subi na plataforma 8h25 e passei a mensagem, o recado, né, que nós iríamos ter uma transmissão do pastor Isaías ao vivo, e passei para a sede. Quando passamos para a sede, foi impressionante. O louvor estava rolando e o pessoal aqui o povo aqui na congregação, o pessoal começou a acompanhar o louvor, veio uma presença de Deus, o ambiente foi tomado de uma maneira impressionante. Então nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, gratos a Deus por este congresso. E aí no curso da reunião, né, quando o pastor Isaías citou as cidades ali da grande Porto Alegre, orou, e ele saiu da plataforma, era deixa pra gente voltar pro culto aqui, né? Mas como é que a gente vai voltar pro culto depois, né? Se nós estávamos participando do culto da sede, eu estava recebendo de Deus ali, né? E aí deixamos o culto rolar e foi muito forte, gente, muito forte. Eu entrei só no final para concluir, né, continuar a oração, e foi bênção de Deus. Foi muito legal. Então, também quero agradecer o pessoal da sede, Porto Alegre, quero agradecer também o pessoal do povo, né, a participação, o pessoal pegando junto,
todas as noites. Nós tivemos a nossa lotação aí, capacidade com isolamento controlado, preenchida, né? Então foi muito legal mesmo, foi muito joia, foi bênção, 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 bênção de Deus. Ok, gente? Então nós continuamos, né? Vida que segue, cheios de Deus. Vamos manter essa unção, esta graça e esta vida na dependência do Espírito Santo, né? Para que possamos crescer, né? E se algo que nos abastece, né? Porque parece que o ser humano precisa de uma recompensa, né? Parece que a gente trabalha, você tem que ter o fruto do trabalho, tem que ter o resultado. E quem trabalha numa empresa é o salário, quem é um empresário é o lucro da sua empresa. E aí, né, cada um busca a sua recompensa, né? E no reino de Deus, qual é a nossa recompensa, né? Quando servimos, quando eu parabenizei e estou agradecendo aqui a todos que se envolveram, que é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário, né? Poucos fazem parte, né, assim, são mantidos pela obra de Deus. E, na verdade, então, o trabalho voluntário, eu creio que ele é um trabalho que deva ser mais ainda comprometido e fiel e árduo do que quando é remunerado, porque quando é remunerado é obrigação, e no reino de Deus não é obrigação. A gente faz porque ama, faz por amor, faz por dedicação, faz por ideal. Então eu louvo a Deus pela vida de todos que participaram, todos que se empenharam, pessoas que dizimaram, quem dizimista faz parte, né? Mas a questão da oferta espontânea, de uma oferta alçada, alguém que contribuiu, né, fora do seu costume de contribuir, né? Então incentivamos, continue contribuindo, dizimando, ofertando, né, investindo. Nós abrimos outro apelo aí, que é uma família que sua casa queimou, perderam tudo, tem criança, a gente está procurando ajudar naquilo que é necessário. Então a obra continua. E a recompensa é o contentamento que vem de Deus. Essa é a questão do ideal, né? Quando a gente trabalha por ideal e trabalha por ser voluntário. Hoje em dia há uma distorção de valores. Como o trabalho é voluntário, dá a entender que eu faço do meu tempo que sobra. Veja bem, o tempo que nós não estamos num trabalho remunerado é um tempo tão importante e tão valioso quanto o período que nós estamos prestando serviço para alguém, para uma empresa ou até próprio, para ser remunerado. Porque é o nosso momento de família, é o nosso momento de lazer, nosso momento de descanso, é o momento extra trabalho remunerado. Então quem trabalha por ideal, quem serve por ideal, por vocação e de forma voluntária, significa que não está recebendo nada. Se não está recebendo nada, este trabalho ele deve ser, né, algo de coração. E quando é de coração, meu irmão, quando é de coração, o resultado e o empenho é muito maior do que aquele que trabalha de forma remunerada. Agora tem um ponto: se você põe o seu coração e você passa a amar o que você faz, aí você vai ser alguém que trabalha no teu emprego aí, de forma remunerada, você vai ser o melhor funcionário, porque você vai fazer também porque ama o que faz. E aí o resultado vai vir. Agora, veja bem, extra trabalho, extra remuneração, que é o nosso tempo que tem muito valor, que é o tempo de descanso, é o tempo de entretenimento, o tempo que temos com a família, quando dedicamos para Deus, né? Qual é a recompensa disso? Qual é o resultado disso? Onde é que está o lucro disso? A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando nós servimos, e nós sabemos que o alvo são pessoas que estão sendo abençoadas, e elas serão edificadas, elas serão salvas. Serão salvas, gente. Salvação. Elas não vão para o inferno. Não vão para o inferno abraçada com o diabo, não. Elas vão para o céu, elas vão com Deus, elas vão para o paraíso. Então, a salvação das pessoas, o resultado, o que eu ganho com isso? Veja bem, aí nós vamos entrar, né,
no que é o atuar do Espírito de Deus em nossa vida. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Significa que haverá um contentamento que há no céu, haverá um contentamento e uma satisfação em nosso coração. E não há nada que possa ser comparado, não há nada nesta terra, nesta vida, que possa ser comparado com uma alegria festiva, com contentamento que é divino atuando em nosso coração. Não tem preço. Não tem preço. Aí eu volto a Paulo dizendo novamente: o viver é Cristo. Por quê? Porque é Cristo que nos contenta, Cristo que nos mantém, Cristo que nos fortalece, Cristo que nos traz alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí, o viver é Cristo e o morrer. Quando nós sairmos dessa terra, não temos o direito de tirar a própria vida. Mas quando nós partirmos no tempo de Deus, nós estaremos na eternidade, que é a melhor parte, que é estar com Deus, que é estar com Deus no paraíso. E aí Paulo, o que Paulo diz? O viver é Cristo e o morrer é lucro. O mesmo Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, não sabe se em espírito, no corpo ou fora do corpo. Ele diz que viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito ao homem mencionar, tamanha grandeza da revelação que lhe foi proposta. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão servindo e que possamos não inverter os valores, né? Porque é para a obra de Deus, é o restinho? Não, é o nosso melhor, porque não é voluntário, é o tempo que sobra é resto. Deus não quer resto, é o nosso tempo de dedicação, que é precioso, extra trabalho profissional. Isso serve até para obreiros, pessoas que estão hoje vinculadas à obra de alguma forma. Tem a Bruna, tem a Vanilda, nós tínhamos outras pessoas, né? Eu sou pastor de tempo integral. Daqui um pouco, né, a gente faz por quê? Porque temos algum vínculo de alguma forma, porque a igreja está nos proporcionando alguma ajuda de custo, por isso que a gente faz? Não. O trabalho ele continua sendo voluntário. A diferença é que a igreja nos auxilia com uma ajuda de custo para que possamos nos manter e haver uma dedicação, inclusive no período que estaríamos trabalhando no meio secular. Então não pode haver essa inversão de valores. Tá certo, gente? E aí o Espírito Santo é que nos conduz, né? É o Espírito Santo que traz essa alegria, essa satisfação no servir. Então, vamos ver. 8 horas e 21 minutos. Para a introdução, falei bastante aí, né? Para quem já vem de um congresso, né? Falamos bastante. Vamos ver quem é que está com a gente. Eu estou tentando achar aqui, meu Face anda trancando pra caramba, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mas daqui a pouquinho eu já volto. Nós vamos estar... Quero ler algumas mensagens. Pessoas que receberam nesse congresso. Pessoas que foram de alguma forma tocadas por Deus. Assistidas em alguma área. Pessoas que se sentiram renovadas. Pessoas que acompanharam pelo Face, foram tocadas em casa, aqui no culto. Teve gente que me falou, recebi mensagem que em casa tava chorando, coisa e tal. Mandaram mensagem para nós. Isso é muito legal. Tá joia? Vamos lá, 8 horas e 21 minutos. Nós vamos a uma canção e já voltamos. Depois, em seguida, vamos também para o comercial. Um compilado de imagens do congresso. Mandei um pouquinho de foto. Se
Estamos de volta, 8 horas e 24 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Estamos juntos aí, trabalhando, semeando Jesus e colhendo vidas, que é o slogan da Rede Mensagem, do nosso pastor Isaías Figueiró. Estamos falando sobre o congresso, né? Foi muito legal. Quero ver algumas mensagens aqui que o pessoal mandou. Vamos ver aqui, a Cláudia Antunes coloca: pastor, eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores e por este ministério Encontros de Fé. Obrigado, Cláudia. A Edna Pereira bota aqui: bom dia, pastor Márcio e todos. O congresso de avivamento é impossível não sentir a presença do Espírito Santo. Que maravilha podermos ter oportunidade de estar presente. Só tenho a agradecer, gratidão por ter um Deus misericordioso que nos ama. Só tenho a dizer gratidão por tudo. Que legal, né? O Andrezinho, líder dos jovens. Bom dia, pastor Márcio, Bruninha. Foi muito forte a presença de Deus mesmo. As 4 noites maravilhosas. A última noite nos sentimos lá na sede. Uma presença muito forte de Deus. É mesmo, né, André? Foi muito legal. A Naira coloca aqui: bom dia, paz, irmãos. O Amador, muito forte. As 4 noites, muito forte presença do Espírito Santo. Legal, Amador, abraço. A Cláudia Gomes também coloca aqui: bom dia, pastores, Deus abençoe nesse dia que nasceu com muita alegria. Que legal, Cláudia, bonita tua mensagem, tua colocação. A Nayumi Santos bota: bom dia, pastor, Deus abençoe a todos. Rodrigo e Nayumi de Torres, nossos irmãos queridos que estão lá em Torres. É isso aí, gente, né? A Nayumi e o Rodrigo. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Vamos ver aqui. Comentários assim, né? Aí aqui, vamos ver, eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, mais recentes aqui, relevantes que os mais recentes. Estou mexendo aqui no Face, aprendendo com vocês, gente. Então, a Nayumi foi a que eu li há pouco, a Cláudia Gomes também, o Amador, a Naira, o André, a Edna, né? Que falou sobre gratidão, a Cláudia da Zona Sul. O Beto, bom dia, pastor Márcio. Beto da Funerária Santana, abraço, Beto, Deus te abençoe, uma boa semana. Também aqui a Helena da Silva Melo: bom dia, pastor Márcio e todos os irmãos e equipe, Deus abençoe sempre. Obrigado, Helena, pelo carinho. O Alexandre Pelicioli bota: paz, Deus abençoe a todos. Um abraço, Alexandre, paz. A Cláudia Antunes bota assim: pastor, estou tomando café e o senhor falando da terça e do pastor Isaías, é só de lembrar, me arrepiei toda, até porque eu estava lá. Que legal, né? Tava muito forte mesmo, é muito legal. O Nelson Santos bota aqui: Deus abençoe Nelson, esposa, casal querido, amigão da gente aí, né? Deus te abençoe, meu irmão. A Cláudia bota: Deus foi tremendo neste congresso de avivamento 2021, fomos todos renovados e fortalecidos em Cristo, Deus é bom o tempo todo, amém. A Grace Kelly Maria: paz, bom dia, pastor Márcio e Bruna, Deus abençoe. Legal, Grace, esposa do Matheus, Deus te abençoe. Matheus que esteve de aniversário, foi legal, foi jóia, né? Fizemos uma surpresa para ele. A Marileia Cristina Fraga: bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe, derrame muitas bênçãos hoje a todos, amém. Obrigado, Marileia. A Cláudia: muito bom dia, pastor Márcio, equipe, olha aqui, irmãos na fé. Legal, Cláudia. A Ereni: bom dia, Deus abençoe, Ereni. Deixa eu ver o que mais aqui. A Edna bota aqui um piano tocando, e aí o pessoal participando junto com a gente, né? Legal, bênção. 8 horas e 28 minutos, nós falamos sobre o sopro do Espírito, nosso congresso, cura interior, falamos na questão também do Espírito Santo que age pela palavra e há poder na palavra de Deus. Não tem como separar as duas coisas. É importante, sim, né, ler a palavra, estudar a palavra, mas é importante que a palavra ela esteja submissa, nós estejamos submissos ao poder e à manifestação do Espírito Santo, né? Porque essas duas coisas andam juntas. Então é necessário, sim, que você peça o batismo com o Espírito Santo, e para que haja um batismo com o Espírito Santo, aí entra algo interessante que eu quero falar no segundo bloco, né?
como ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, por que a importância? Ele age pela palavra. Então, se eu estou lendo a palavra, é o suficiente? Eu estou estudando a Bíblia, é o suficiente? Né? Eu sou batizado com o Espírito Santo, é o suficiente? Como se dá isso na prática? Então, depois de um intervalo comercial, eu vou voltar e quero falar sobre esse ponto prático, que é simples, mas que a gente possa desenvolver esta vida cristã com saúde espiritual. Vamos a um pequeno intervalo e eu já volto. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma, 984-770080. Imola Veículos. Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas. Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais. Lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais. Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Teu
Estamos de volta, 8 horas e 34 minutos, programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio. Vamos lá, gente. Estamos falando então de como ter essa vida prática, né? Palavra, espírito, espírito, palavra. Em Gálatas diz que andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no espírito, ou seja, ser conduzido pelo Espírito de Deus, nos leva a vencer a nossa natureza. Essa natureza que é pecadora, que é caída, essa natureza que pensa o que não deveria pensar, que faz o que não deveria fazer, né? Então, assim, essa natureza que é impulsiva, esse eu, né? Até a canção que marcou o refrão daquela canção, quando o pastor estava ministrando, como é que era? Que eu diminua, né? Que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, né? Que ele apareça. Então veja, a questão foi exatamente o que João Batista disse, tá no texto lá, que João Batista disse: convém que eu diminua para que ele cresça. O que significa eu diminuir e ele crescer? É que na verdade essa natureza ela possa ser anulada, ela precisa ela desaparecer, né? Por que nós somos o vaso na mão do oleiro? Porque o oleiro ele molda o vaso da forma como lhe apraz, da melhor maneira, como ele acha, como ele vê que é melhor. E é o que Deus quer fazer conosco, e Deus faz, né, por meio do Espírito Santo e também por meio da palavra. Então não tem como separar as duas coisas. Quando você olha em Atos capítulo 4, versículo 29, se você olhar o contexto, você vai ver que Pedro e João, após o capítulo 3, durante o capítulo 3, tem uma cura do paralítico na porta do templo chamada Formosa, um homem coxo de nascença. E aí Pedro e João curam este homem. Há um alvoroço, eles começam a falar sobre Jesus, anunciando que foi a fé por meio de Jesus que curou aquele homem. E os religiosos que haviam crucificado a Jesus disseram: tá, mas só um pouquinho, crucificamos Jesus, e agora os discípulos dele estão aí em alvoroço, deturpando a nossa doutrina, porque o Evangelho, a graça de Deus, ela confronta os religiosos, mesmo aqueles que falam em nome de Deus, se não estiver de acordo com o propósito de Deus, né? E aí veja bem, estes homens que crucificaram a Jesus e estavam perseguindo a Pedro e perseguindo a João e os discípulos e a igreja, prenderam Pedro e João, ameaçaram eles. E veja que estes homens, veja o que é ter só a letra. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava dizendo e falando, se referindo às tábuas da lei, às leis de Moisés, ao Velho Testamento. A letra mata. Até falei com o pastor Paulo a respeito disso no último programa que eu participei com ele aqui. E muita gente se pega nesse aspecto como justificativa para não estudar muito a Bíblia, né? Porque é perigoso, né? Não vai estudar muito a Bíblia porque a letra mata, o Espírito é que vivifica. E para justificar talvez a preguiça, talvez não ter um hábito de leitura, né? A pessoa acaba se pegando nesse versículo de uma forma equivocada, descontextualizada, sem a devida compreensão. O que Paulo queria dizer com isso? O Espírito mata, aliás, a letra mata e o Espírito vivifica. E aí nós vemos aqui os que prenderam Jesus, mataram Jesus, e aqui eles pegam e prendem a Pedro e João. Eles conheciam a palavra. Eles conheciam a palavra. Então, eles conheciam a letra. Então, mas eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham a revelação, eles não tinham a iluminação, eles não estavam no tempo da graça, eles estavam numa dependência. O que é graça? O favor de Deus em nós. É o favor de Deus em nossa direção. É Deus operando em nós, é Deus realizando todas as coisas. Então isso é graça. Não há mérito nosso, o mérito é de Deus. E quando nós pegamos aqui os escribas, os fariseus, os religiosos, que inclusive prenderam a Pedro e João depois do milagre que eles curaram o coxo na porta do templo, e eles estavam pregando a Jesus,
Estes homens, eles conheciam a letra. Eles conheciam a letra. E conhecendo a letra e se aplicando, ou seja, ele, na cabeça deles e do ser humano, eu vou cumprir a vontade de Deus. Olha só, eu vou cumprir a lei de Deus. Eu vou me aplicar na palavra de Deus. Eu vou viver a palavra de Deus. Se não tiver o Espírito, de quem é o mérito? Eu vou fazer, eu vou me aplicar, e aí entra em algo que se chama justiça própria. O que é justiça própria? Ou seja, é mérito próprio, é meritocracia, ou seja, eu estou fazendo algo para que eu mereça a salvação, porque eu estou cumprindo a palavra de Deus. Não há Deus nisso. É eu. Então, justiça própria por quê? Porque eu me auto-justifico, porque eu me dedico e eu me aplico a fazer aquilo que Deus determinou. Aí não é graça. É mérito próprio. E veja como somente a letra, ela mata. Por quê? Porque nós vemos aqui que os discípulos de Jesus foram presos por homens cheios da letra, cheios da palavra, conhecedores como ninguém. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, conhecedor da palavra, conhecedor das letras, ele era perseguidor e aspirava ameaça e morte para os crentes. Ele entrava na casa dos cristãos e arrastava para fora com os soldados para serem presos. Você imagina só? Você imagina a sua casa ser pedalada, né? Como a gente diz hoje aqui, né? Botar o pé na porta, entra quem é? Paulo com um monte de soldado, um monte de homem forte lá, armado, e arrastar teu pai e a tua mãe para a rua porque são crentes, ou teu irmão, e prender, levar preso, tirar de dentro de casa porque são crentes. Mas só um pouquinho, Paulo conhecia a lei de Deus antes de ser o apóstolo Paulo. Ele conhecia as leis de Moisés, então ele tinha a letra. Veja bem como a letra, né, mata sem o Espírito, mas o Espírito é que vivifica. Então aqui os apóstolos Pedro e João foram presos por homens que tinham conhecimento, mas aí vem a justiça própria. Eu me justifico pelo que eu faço e eu me coloco num patamar de quem é justo e de quem é correto, porque eu me empenho. Aí o mérito é meu. E com a meritocracia ninguém entra no céu. Por mérito próprio ninguém é salvo. Por mérito próprio ninguém vence as trevas. Por mérito próprio ninguém vence o pecado. Então o ser humano acaba sendo simplista na aplicação da palavra de Deus, porque ele não vai conseguir cumprir toda. Não vai. Não tem como. Em alguma ele vai ser pego. É o que diz a Bíblia. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Mas também diz: aquele que quiser ser salvo pela lei, aí vai entrar a meritocracia, o eu tentando se encaixar nas leis de Deus, ele perde o discernimento espiritual. Ele não vai ter os frutos do Espírito. Ele não vai ter os dons do Espírito. O atuar do Espírito Santo, por meio da fé, descortina a riqueza que a palavra de Deus traz. O que está implícito na palavra, que somente o Espírito Santo pode nos revelar. Somente o Espírito Santo pode trazer essa compreensão. Por isso que eles, sendo conhecedores, sabendo que viria o Messias, não o reconheceram, não reconheceram o Messias porque eles não tinham discernimento e não tinham a graça e a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas. E nem estavam abertos a isso, mas estavam alicerçados numa capacidade humana e intelectual de interpretar a palavra de Deus. E aí eles acabaram, inclusive, prendendo os crentes. E aí nós temos, no mesmo episódio aqui, se você olhar,
Quando eles foram presos, Pedro e João, eles foram presos, você vai verificar, vai perceber que eles foram ameaçados. Foram ameaçados e ordenaram para eles: vocês não falem mais nesse Jesus. Homens conhecedores da palavra. Homens conhecedores da letra. A letra mata e o Espírito vivifica. Então não vou estudar a Bíblia. Não, só um pouquinho. Aí Pedro e João, que tiveram com Cristo, foram instruídos na palavra do próprio Senhor Jesus, mas Pedro e João, que não se ausentaram de Jerusalém, Jesus ordenou: não se ausente de Jerusalém até que vocês sejam batizados. Eles obedecendo, ou seja, ouvinte e praticante, Jesus disse e eles fizeram. Tá certo? Jesus falou e ordenou: não saiam de Jerusalém, esperem o batismo com o Espírito Santo. E eles assim o fizeram, esperaram o batismo com o Espírito Santo. Se chama sujeição, submissão. Acolher o que é dito como verdade e instrução de vida. Eles acolheram a palavra de Cristo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, foram presos, ameaçados por pessoas que tinham a letra. E aí uma luta do Espírito contra a letra, contra a palavra? Não. Não mesmo. As duas coisas andam juntas. E aí, depois de serem presos, ameaçados, eles foram e procuraram os irmãos. Foram para a igreja procurar os irmãos. E aí se reuniram, foram orar. E eles começaram a orar, né, os irmãos todos juntos, em função do que havia acontecido. Pô, olha o desafio que nós estamos enfrentando. Já mataram o nosso mestre, nós poderemos ser mortos também, perseguidos também. E eu vou ler para vocês parte da oração deles. Olha o que diz aqui, em Atos capítulo 4, versículo 29, ora parte da oração de Pedro. Agora, Senhor, olha para nós, para as suas ameaças, porque eles tinham sido ameaçados para não pregar o evangelho, nem falar sobre Jesus. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Veja bem. E no versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então eles pediram, diante de uma ameaça, que eles estavam pregando o evangelho. Você quer ganhar sua família, né? Quer ganhar os teus parentes, teus vizinhos, teus amigos. Até porque o contentamento e a realização, ela vem de Deus, que não tem dinheiro, não tem nada que possa se comparar a uma realização de Deus em nós. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem aquisição, não tem nada. Nada. Essa satisfação é algo divino, é sobrenatural, não existe igual. Então você quer ter galardão, uma recompensa que vem de Deus no futuro e desde já no teu interior, nós temos que pregar a palavra. Nós temos que ganhar pessoas. E veja bem, eles pediram assim: Senhor, a gente quer falar a tua palavra. A gente quer falar a palavra e fomos presos por alguém que conhecia a palavra. E agora? E também queremos, Senhor, que os milagres aconteçam. Na oração deles, eles disseram: fomos ameaçados. Como é que nós vamos falar a palavra, Deus? Nos dá intrepidez, que a gente não se acovarde, que a gente não fique tímido. E também eles disseram: e faz curas por meio de nós. Sinais, prodígios, por intermédio do nome de Jesus, para que as pessoas sejam abençoadas. Sabe o que aconteceu? O que precisa para que eles falassem a palavra? O que era necessário para que eles operassem milagres? Olha só, versículo 31. Deus concedeu aquilo que era necessário para que essa palavra tivesse efeito. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. É forte. Veja bem. Então, de que forma você consegue ter uma vida embasada na palavra sem perder a revelação? Você precisa do Espírito Santo. Sem perder o discernimento, precisa do Espírito Santo. Então, eles foram presos por homens que estavam cegos, alheios à graça. Graça é alguém que faz, é Deus que faz. Alheios à graça. Eles estavam alicerçados e agarrados na sua capacidade humana de tentar cumprir mandamentos. E aí prenderam os discípulos, os apóstolos.
2 deles. E veja que a cegueira é tão grande como a letra mata e o Espírito vivifica, a letra mata, que eles desconsideraram, inclusive, o milagre da cura de um homem que estava sofrendo desde a infância. Na porta do templo era colocado ele para pedir esmola. Até que a sensibilidade, o humanismo, o amor pelo próximo, eles não tinham. Quantos milagres Jesus fez e eles estavam mais preocupados com o sábado, porque Jesus curou no sábado. Como que ele vai desconsiderar o sábado? Jesus disse, mas quem é que não tira o seu boi quando se afoga, se atola lá, né? Quem é que vai deixar de dar uma comida para alguém no sábado por ser sábado? Né? Aí depois nós podemos entrar noutra questão, né, de que Jesus fala que Jesus ele diz que é o Senhor do sábado. Então o sábado é a santificação para Deus. Aí quando nós começamos a olhar, é pecado preservar o sábado? Não. Pecado é não preservar nenhum dia. Tem que preservar todos. Essa é a verdade. E sexta-feira santa é pecado preservar porque é costume católico? Não. Preserva a sexta, preserva o sábado, mas também preserva a segunda, terça, quarta, quinta, que tem uma vida em santidade todos os dias da tua vida. Então não há problema nenhum quem preserva o sábado. Legal tirar um dia para Deus, mas melhor ainda se tirar todos os dias para Deus. Viver para Deus. E aí, embasado nessa religiosidade limitada humana, quem não se encaixava na tradição e no que estava escrito, para eles, mesmo que tivesse feito uma cura e curado uma pessoa doente, ajudado uma pessoa, para eles era pecado. Então, veja bem, e o bem-estar daquela pessoa, sabendo que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, foram todos feitos para o bem-estar do ser humano. A lei mostra o quão pecadores somos para que nós tenhamos o norte do que é certo e o que é errado. Para que possamos olhar para Deus e dizer, Deus, eu não consigo cumprir a lei. Me ajuda. Me ajuda. Aí a graça. Aí veio Jesus. Aí vem o Espírito Santo. Mas eu preciso conhecer aqui a palavra. Então aqui o Espírito Santo, Deus mostra claro se eles queriam anunciar a palavra e eles precisavam de força e coragem diante das ameaças para continuar anunciando a palavra e para que os milagres acontecessem. Deus concedeu o que eles estavam pedindo. Eles pediram, Senhor, nos dá intrepidez. Como é que nós vamos ter poder, nós vamos ter condição de pregar a palavra? Deus disse assim, eu vou dar o que vocês precisam, o que vocês já receberam lá em Atos 1, no versículo 13 em diante, que é o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 2, tem um Pentecostes, foram batizados com o Espírito Santo. Então eu vou enviar, aí veio um renovo aqui, eu creio que aqui é o primeiro renovo deles, nos primeiros passos. Veio um renovo sobre eles. Porque aqui diz que tremeu o lugar onde estavam e estavam todos reunidos ali, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Mas aqui eles não tinham nem pedido o Espírito Santo. Eles pediram foi intrepidez. Eles pediram para poder anunciar esse Jesus que nós cremos. Eles pediram condição para fazer milagre. Então quem dá condição para que a palavra seja ministrada e ela gere vida é o Espírito Santo. Aqui está um ponto prático. Então nós temos que ler a palavra à luz do Espírito. Nós temos que nos cercar de material didático, sim, uma boa Bíblia de estudo. Eu recomendo sempre a Almeida, revista atualizada. Algumas denominações usam a corrigida, sem problema. Se você puder ter uma outra versão para comparar, legal. Mas dicionário, o que se usa? Geralmente a Bíblia de estudo, você tem no fundo dela um pequeno dicionário, uma concordância bíblica com alguns termos. Porque Almeida, eu não lembro que ano foi feita essa tradução aqui, mas a língua portuguesa, ela, como toda língua, ela vai se moldando, ela vai se modificando. Então um termo que hoje tem um significado, no passado tinha outro significado. Então, eu até não lembro agora. 59 a primeira edição, a revista corrigida, atualizada, e a segunda edição em 93 da revista atualizada. E tem agora também uma outra, a NV, me esqueci o nome. Não, tem uma Almeida, uma grossa assim, até eu tenho lá em casa também. Mas enfim,
O que acontece? Vê que por que de vez em quando ela é atualizada? Porque existem termos que se usava, que com o passar do tempo, o mesmo termo, ele muda o sentido. Ele muda o sentido. Então, o dicionário, que dicionário eu uso para os termos que nós não estamos acostumados a ouvir no dia a dia quando lê a Bíblia? Um dicionário Almeida. Procura um dicionário Almeida. Geralmente a Bíblia de Estudo, no fundo, tem um pequeno dicionário, tem uma concordância bíblica com termos que você tem uma tradução de acordo com o significado, de acordo com que foi feita a tradução na época. Então aí você consegue transportar para o dia de hoje. Aí você pode pegar até um dicionário atual da língua portuguesa e fazer uma comparação para você ter uma compreensão do termo. Então, são coisas importantes, né? Mas precisa ser batizado com o Espírito Santo. Precisa ter a luz do Espírito Santo. Porque senão a palavra que é ministrada é só letra. Só conhecimento. Conhecimento não traz salvação. Conhecimento, a pessoa que tem conhecimento, ela te liberta de muitas coisas. Ela te faz uma pessoa que possa ter bom êxito na tua vida. Conhecimento é importante. Mas salvação, vida eterna, cura dos enfermos, libertação dos cativos, um conhecimento que liberta a pessoa das trevas, que transforma o ser humano. Se o conhecimento básico sem o Espírito Santo já muda, né? Você olha um estudante de ensino médio, quando ele entra num curso superior, se ele for fazer letras, história, direito, medicina, engenharia, qualquer área, fala com ele 3 anos depois, 1 ano e meio depois, conversa com ele, ou pede para ele redigir um texto para ti, você vai ver assim, que diferença, não parece a mesma pessoa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o conhecimento ele nos ajuda a nos transformar. Mas o conhecimento com a unção do Espírito Santo, ele não só nos transforma no sentido de nos fazer mais cultos, ele nos transforma de nos fazer mais parecidos com Deus. É diferente. Eu tenho 3 filhos em casa. Uma filha já está casada, não está em casa. Mas o genro e o filho estão sempre lá em casa. E a filha? Minha filha escrevendo, eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, né? Eu olho ela escrevendo, escreve muito bem, ela faz história e trabalha, toca hoje a corretora, a empresa que eu tenho, que ficou para ela. Eu tenho um filho que está fazendo direito. Um dia eu pedi para ele redigir um texto também que precisou. Eu olhei lá, tipo, não acredito, o cara com 20 anos, olha o texto que ele redigiu. Então eu fiquei olhando, fiquei surpreso, né, pela transformação que o conhecimento traz. Então, o conhecimento da palavra ministrado pela presença do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, vão te fazer homens e mulheres espirituais, com o caráter de Deus. Olha o que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Como eu posso isso? Tem conhecimento disso? Leu na palavra? O que Deus disse? O que Jesus disse? A lei de Talião, né? Está lá em Mateus 5, se não me engano. O que Jesus disse? Mateus 5, 6. Jesus disse o seguinte: a lei dizia, como é que diz lá? Me deu um branco aqui. Ele disse que, como é que é? Pagar. Me deu um branco mesmo, gente. Mas Jesus disse o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sendo que a lei era o contrário. Me ajuda aí, Bruna. Deixa eu achar aqui. Mateus 5, vamos ver aqui. 5:38. Achei. Mateus 5:38. Olha aqui a lei de Talião. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2 com ele. Versículo 42. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí depois ele diz: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então o caminho da perfeição vai além da nossa capacidade intelectual e natural, porque amar o nosso próximo faz parte, é da nossa natureza.
odiar o nosso inimigo faz parte da nossa natureza. Isso mostra o quão limitados somos. Agora, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem vai além da nossa capacidade. E é aí que nós precisamos ter conhecimento dessa vontade divina que está na palavra, e precisamos da unção do Espírito Santo para que Ele opere esta graça, essa unção e este poder de Deus em nós. Então, esses são pontos práticos, né? E aí, até eu ia falar ontem, domingo de noite, sobre isso. E aí, se você olhar em Atos 8, você vai ter Filipe em Samaria, quando os crentes foram dispersos. E aí, Filipe, quando foi para Samaria, terra de samaritanos, de inimigos, Filipe começou a falar e eles acolhiam unânimes o que ele dizia. E Filipe fazia cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E Filipe, não somente isso, diz que no final diz que veio uma grande alegria naquela região. Por intermédio de quem houve alegria naquela região? Por Filipe. Judeus e samaritanos não se davam. Dois inimigos se aproximando, um inimigo entrando em terra de samaritanos. Por intermédio dele foi pregada a palavra. Por intermédio dele pessoas foram curadas. E por intermédio dele, de um inimigo, houve o quê? Grande alegria naquela região. Então, a palavra e o Espírito Santo, quando agem na vida de um ser humano, inclusive traz reconciliação entre as relações humanas. Aí nós vamos fora, tem muito assunto. São 9h01, nós estamos ficando por aqui. Programa Encontros de Fé, que joia estarmos juntos. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Como Jesus disse, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Será que Deus, o nosso Pai, não nos dará o Espírito Santo quando clamamos e pedimos? Senhor Jesus, nessa tua palavra, nós pedimos ao Pai nesses dias. Nós pedimos a ti, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, renova a tua igreja, renova os nossos irmãos, concede o Espírito Santo àqueles que estão pedindo, para que possam, Senhor, ter discernimento, ter iluminação, ter compreensão e entendimento sobre a tua palavra. Nós oramos, Senhor, gera vida com o teu Espírito e a tua palavra no coração de cada um. Nós pedimos a ti, abençoa o teu povo, guarda, livra de todo mal. Abençoamos a tua vida, meu irmão, minha irmã. Em o nome de Jesus, Pai, cura os enfermos, liberta os cativos. Aquele que tem um desafio neste momento, Senhor, seja de ordem familiar, saúde, vida financeira, Pai, nós ministramos o teu poder, do teu Espírito Santo. Toca, Deus, com o teu poder em nome de Jesus. Buscamos o teu reino, a tua justiça, o teu poder se manifestando, trazendo, Senhor, solução onde não há solução, cura onde não há cura, em o nome de Jesus. Nós abençoamos a tua casa, a tua família, a tua vida. Pai, ministra pelo teu Espírito os frutos. Ministra pelo teu Espírito os dons. Ministra pelo teu Espírito saúde espiritual. Ministra pelo teu Espírito virtude. Nós abençoamos a tua casa, a tua família, repreendemos todo o mal e declaramos o amor, a graça, a unção, a bondade de Deus te abraçando e te envolvendo pelo poder do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Vamos ver quem mais mandou mensagem. A Cláudia Gomes eu tinha lido, né? Obrigado, Cláudio, pela tua mensagem. A Naira Mena, bom dia. Paz, irmãos, bom dia, Naira. Deus te abençoe, a Naira, nossa irmã querida aqui. O André, bom dia, pastor Bruninho, eu já tinha lido. A Edna também já tinha lido. Vamos ver aqui quem mais. Pastor, louva a Deus pela vida de todos os pastores. Legal, Cláudia, Deus abençoe. O Alexandre já tinha lido. Quem mais aqui? O Nelson também. A Grace. Eu queria ver se não pulava ninguém hoje, porque às vezes é tanta mensagem que fica difícil. Lá pra cima. Nayumi. A Cláudia Gomes também com a gente. Um abraço
para vocês. Que Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui. Amanhã de manhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Lembrando também que hoje à tarde tem culto na Parada 64, Dorival de Oliveira 5931. Não precisa fazer inscrição para o culto à tarde. Tá certo, gente? Importante também, você está contribuindo, você está ofertando, você está dizimando. Né? Faça isso com amor e com carinho. Contribua. Contribuir é uma forma de colaborar, está no rodapé aqui da nossa tela. Toda contribuição ela é bem-vinda. Jesus disse que Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Não importa a quantidade, é com alegria. Quando há alegria, há um desprendimento. E aí vem de acordo com o que é necessário para que a obra seja feita. Deus te abençoe, um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.